Obrigado, vereador Zé Geraldo. Só complementando o que eu esqueci, vereador Lucas, só para aproveitar a oportunidade, que eu preciso muito do apoio da Câmara. Hoje você empreender em Diamantina é um inferno. É tanta lei, é tanta burocracia e incerteza, que às vezes eu faço um projeto pensando um custo, na hora que eu vou executar ele sai totalmente diferente. Então nós precisamos rever as nossas leis. A Câmara é fundamental nisso. O Executivo vai fazer os estudos, encaminhar para a Câmara poder colaborar. Mas a nossa ideia, principalmente, é que os empreendedores tenham que passar, no máximo, em uma secretaria. É aquele órgão, vou dar entrada nos meus papéis, rapidamente eu quero estar aprovado para desenvolver, e sem surpresa. Acho que essa segurança jurídica é outro norte que o prefeito tem determinado com muita força com a gente. Olha, que seja sim ou não, mas que dê uma resposta clara e tranquila para as pessoas. Com relação ao veículo, vereador Zé Geraldo, o que nós temos de veículo na prefeitura, eles foram adquiridos com verba carimbada. Então, por exemplo, a educação tem ônibus, mas eu não posso tirar da finalidade educacional que não esteja ali relacionado, porque nós prestamos conta com relação a isso. Com recurso próprio, a gente pode avaliar, vamos fazer esse estudo, mas eu acho muito importante, a gente tem recebido agora, é uma maravilha, período eleitoral, todos os deputados e candidatos passam na prefeitura. Todos que chegam, eu ofereço um pacote de ideias para eles. Vou dar um exemplo. Quer ganhar bastante voto? O que tem de estudante que tem dificuldade de chegar lá na universidade e pede carona é muito grande. Põe uma emenda, R$ 100.000 eu compro um ônibus e põe mais 50 mil para pagar o combustível no ano, dá transporte gratuito para esses jovens. A universidade tem ônibus, vamos botar uma emenda ali. Então, nós temos pedido esse apoio também, se os senhores quiserem encampar essa luta, e com certeza o prefeito vai fazer justiça nisso, olha, foi o vereador que conseguiu, junto com o deputado tal, esse recurso, um ônibus fica em torno de R$ 120.000, para a gente poder estar adquirindo, vai estar à disposição do município, estar ajudando as comunidades, mas a gente vai estar olhando essa análise aí, pelo menos um micro-ônibus, alguma coisa, para tentar vendo com o esporte, que realmente tem essa demanda. Esse ano, inclusive, nós tivemos os jogos, há muitos anos, poucas vezes se viu, pessoas do distrito vindo. Essa é uma política de governo que o prefeito tem buscado, batido muito na tecla, de envolver os distritos no cenário aqui do centro. Com relação à questão do reajuste, eu dou o exemplo do Estado de Minas Gerais. Quando foi feito o acordo com os professores, o cenário econômico era bem mais favorável, o Estado deu o reajuste, hoje está parcelando o salário do servidor de 3, 4 vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente não consegue pagar aquilo que o servidor merece, mas a gente paga com mais segurança e em dia, religiosamente. Inclusive, tem meses que a gente consegue pagar até adiantado, no 28º dia, 29º dia, e isso muito trabalho do Sr. Tião Fernandes, que é um homem muito probo. Então, a gente vai olhar isso com carinho, mas a gente está fazendo essa avaliação justamente por isso, porque nós temos só uma bala para utilizar, e que a gente tem que utilizar ela bem feita, porque senão nós não vamos corrigir as distorções. E aí, por exemplo, se eu não valorizar o fiscal tributário para ele buscar receita, fazer os autos, eu não vou conseguir manter depois o salário que vai mantê-lo. A palavra continua, Franco. Uma pergunta para ele, que está dentro do que eu pedi para ele vir Mas, aqui. senhor, se eu for ficar cedendo, eu vou ficar... Não, ele não me respondeu, senhor presidente. Que seja bem sucinta, por causa do jantar da hora, a gente não tem muito Tá certo. É o seguinte, Cláudio, nós apresentamos aqui algumas dificuldades que bem assim, uma maioria dos servidores estão tendo. O que você apresenta, né, porque até agora todas as secretarias estão em planejamento, são muitos os problemas que a prefeitura enfrentou. Minhas perguntas para você é o seguinte: quais as metas e quando finaliza essas metas, tempo para que isso seja solucionado? E de que forma que vocês pretendem fazer isso? E de que forma, de uma atitude imediata, que esses servidores que se sentem lesados, desrespeitados, podem procurar? Qual a solução para eles? E só gostaria de esclarecer aqui que as creches, desde o ano de 96, elas foram municipalizadas. Enquanto municipalizadas, nós construímos em Diamantina a PPP, Proposta Político-Pedagógica. Então, a partir daí, a Secretaria de Educação, por cada criança numa creche, não é um custo a mais para a prefeitura, porque ela tem uma per capita própria, né? No entanto, se ela estiver na escola da educação formal e na creche, dá duplicidade de per capita. Então, desde 96 que já existe essa lei da PPP. E só queria que você me respondesse, porque uma das principais causas da sua vinda aqui, que a maioria tem pedido, era exatamente um esclarecimento imediato para que essas pessoas sejam socorridas.
Vereador, eu sou uma pessoa extremamente institucional, porque, vou dar um exemplo, está tendo um problema com um determinado fornecedor da prefeitura. Meu servidor falava um posicionamento, o fornecedor fazia outro. O que eu fiz? Coloquei os dois partes sentadas, institucionalmente, lavrei uma ata, ambos pactuaram algumas situações, a partir dali eu vou cobrar. Qualquer um que sair fora do que for pactuado, para mim não serve. Eu acho que o servidor tem um órgão muito representativo, que é o sindicato, justamente para representá-lo e não haver a coação, que às vezes para o servidor é constrangedor ele ter que chegar ali e apontar um dedo. Ele fica com medo dessa retaliação. Então, o sindicato pode ser um canal, a vereadora pode ser um canal justamente para isso. Eu disponho para a gente fazer essa reunião, para poder acertar com relação a isso. Essa situação com relação ao tratamento, já reportei com relação ao prefeito, vou reafirmar com ele o meu posicionamento pessoal com relação ao que eu entendo ser gestão de pessoas, e nós vamos estar caminhando. Com relação às metas e projetos, a curto prazo nós queremos fazer a reforma administrativa, a organização institucional da prefeitura, um novo modelo de gestão. A médio prazo, nós queremos fazer toda a revisão das leis municipais, dando condição, segurança jurídica às pessoas, com apoio da Câmara Municipal, para poder estar fazendo. Também, a médio prazo, nós queremos estar executando as obras já em andamento dos 34 convênios, elaborando novos projetos estruturadores, principalmente para os distritos. E, a longo prazo, nós queremos ter novas alternativas econômicas para o município de Diamantina, para que ele tenha capacidade de investimento. Isso do ponto de vista de planejamento. Do ponto de vista humano e administrativo, cada vez mais nós queremos aumentar o investimento em saúde, educação e assistência social. Essa é uma das metas do governo. Para não paralisar as obras urbanas, nós estamos canalizando recursos, ao invés para as ações diretas, em captação de projetos e busca de parcerias. Buscar a iniciativa privada. Eu vou dar um exemplo. Em alguns municípios onde eu já fui secretário de meio ambiente, por exemplo, cada torre de antena que colocava de rádio tinha uma contrapartida de R$10.000, seja em uma praça, seja em uma reforma, algum tipo. Nós queremos alterar a legislação do município para que todo empreendimento, seja um loteamento, um condomínio, um prédio, que dê alguma contrapartida. Um valor fixo, pequeno, que o empresário já possa colocar no seu custo, mas que seja revertido para o município. Que ao invés do município ter que fazer todas as ações, ele consiga ter essa contrapartida. Algo claro, honesto e transparente. Então, se a gente conseguir fazer isso com os licenciamentos ambientais, com as aprovações em geral, nós conseguimos fazer. Vou dar um exemplo. Alguém vai construir um pequeno prédio, um pequeno sobrado, uma loja. Como contrapartida, o município pede que ele reforme o calçamento na frente. Simples. 10 metros ali já ajuda. Já é algo que pode ser feito. Então, essas são as medidas de curto, médio e longo prazo, assim, mais de imediato. E a gente vai trabalhando outras. São várias ações. A palavra continua franca? Eu ainda concedo a palavra ao novo vereador Valdir. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Cláudio. Ô, Cláudio, a minha colocação é pouquinha, na saúde. Ou seja, na ambulância. Essa ambulância já foi questionada disso aqui na Câmara, já foi questionada no distrito, principalmente no desembargador e Planalto. É uma pequena coisa. Quem que a gente vai procurar, principalmente no final de semana, para autorizar a ambulância a trazer um paciente aqui em Diamantina? Vereador, eu vou estar levantando, discutindo isso com o secretário de Saúde, mas até houve sugestões de vários vereadores aqui, vereador Marcos e tantos outros aqui, a respeito, próprio Toco, com relação à questão dos distritos propriamente dito. Hoje, o nosso pensar os distritos é muito separado, ou seja, a saúde tem que pensar a sua ação, a assistência a sua ação. Não, nós temos que pensar o distrito como um todo, a saúde, a educação, a assistência. Por quê? Se eu conseguir unificar algumas estruturas, então, por exemplo, eu tenho a sede do distrito ali. Naquela sede eu vou ter um espaço para guardar uma ambulância, eu vou ter um vigia. Em vez de eu ter 3 vigias, um para o posto, um para a escola, não, eu vou ter um vigia para cuidar de todo mundo. Porque se eu conseguir economizar esses custos, aquilo que eu economizar, eu consigo investir no próprio distrito. Eu vou estar discutindo isso com o Rogério para ver essa questão da ambulância no distrito, mas nós já temos sinalizado essa outra visão com relação às comunidades, que elas sejam pensadas com planejamento e que elas tenham cada vez mais os serviços unidos. Que, por exemplo, às vezes naquele dia não tem uma grama para podar ali na praça do distrito, aquela pessoa pode estar ajudando a passar uma mão de tinta no posto,
pode estar ajudando ali na escola a colocar uma grade. Não precisa da pessoa ficar à toa. E a gente sabe que nos distritos tem funcionários excelentes, mas também tem pessoas que terminou o serviço e ela fica ali parada. Então, é uma das coisas que a gente tem olhado, inclusive do ponto de vista dos motoristas, para a gente estar reorganizando. A palavra continua, Franco. Senhor presidente, Vossa Excelência podia me dar um minuto para me fazer uma pergunta importante sobre a ambulância? Eu vou pedir aos vereadores, porque senão a nossa reunião nós vamos precisar de pedir no tempo. Só 2 perguntas. Não, pois cada um vai fazendo e eu vou ter que abrir mão para todos os vereadores. Você me desculpe, vereador, mas acho que se não o andamento da hora, a gente vai ficar em dificuldade. Peço a palavra? Conceda a palavra ao novo vereador Diego. Rapidinho. Boa tarde, novos colegas ouvintes. Cláudio. Eu faço a pergunta, assim, a questão de transporte para os distritos, desembargador, senador, Planalto, a respeito desses cursos técnicos da faculdade que eles fazem aqui, às vezes 1 vez, 2 vezes na semana, que antigamente tinha e foi cortado. Se você tem alguma coisa assim em mente, se já tem algum projeto para voltar esse transporte? Os distritos eles ficaram abandonados aqui durante muito tempo, tanto que eles deram a resposta nas urnas com relação ao que eles pensavam do que o poder público estava fazendo por eles. Já chegou várias demandas da dificuldade das pessoas de virem estudar. A nossa ideia está levando cada vez mais descentralizar serviços também dentro da administração, regionalizar. A nossa lei orgânica pede que nos distritos que tenham mais de 500 km², que sejam subprefeituras. Eu tenho discutido isso de modo muito franco e transparente com o prefeito, não da gente criar uma estrutura igual a prefeitura nossa, mas que ali tenha, por exemplo, uma sala multiuso, que a gente possa ter palestra, que a gente possa levar um professor dar um curso lá, que a gente possa fazer um caminhão itinerante com consultas da saúde. Isso é um planejamento de curto, médio e longo prazo, mas que a gente possa colocar a lei orgânica realmente em funcionamento, tratar os distritos como eles devem, e para conseguir esses recursos a gente bate muito na tecla da economia. Uma coisa que eu reclamo muito do nosso plano é que existem muitas carreiras segmentadas. Então, por exemplo, eu tenho arquivista na prefeitura, eu tenho salva-vidas no plano nosso. Só que a nossa salva-vidas está com o carro em comissão e cuidando do patrimônio, faz inclusive um serviço primoroso. Mas a prefeitura nossa teria necessidade de ter salva-vidas? Nós não temos praia, não temos rio, teria só a praça. Então, às vezes, se a gente conseguir mexer nessa nomenclatura dos cargos, nas atribuições, no dia que estivesse chovendo, aquela pessoa que, por exemplo, estivesse na capina, poderia estar ajudando, pintando um posto, fazendo. E eu vou dar um exemplo. Nos auxiliar de serviços gerais, deve ter chegado alguma reclamação com relação de limpeza de alguns locais públicos. O que acontece? O auxiliar de serviço geral é uma pessoa extremamente versátil. Ele conversa com um, com outro, ele vai aprendendo serviço, ajuda uma coisa aqui, serve um café. Logo, ele está sendo convidado a assumir um cargo ou uma função gratificada. Para o lugar dele, eu preciso contratar uma outra pessoa. Então, você tem aí quase 400 pessoas contratadas na prefeitura, justamente por quê? Porque, às vezes, eu tenho as pessoas saindo do seu lugar de origem. Então, se eu conseguir funções mais genéricas, as pessoas vão poder se ajudar melhor. Então, eu acho que essa economia vai propiciar justamente o quê? Que a gente tenha mais investimentos nos distritos, que a gente tenha mais racionalidade. Agora, é um desafio muito grande. Obrigado. A palavra continua franca? Eu gostaria só, secretário, de falar alguma coisa. Falou muito sobre a valorização e motivação dos funcionários efetivos da prefeitura. Mas a gente não vê caminho de motivar ou valorizar os servidores se cada administração que entra e assume a prefeitura colocam novas pessoas naqueles lugares onde as pessoas efetivas daqueles setores têm conhecimento muito grande daqueles setores e acaba não recebendo o valor do gestor que acaba de entrar. Então, às vezes, ele coloca uma pessoa não técnica naquele lugar e aquela pessoa se sente desvalorizada porque ela conhece todo o serviço e aí o serviço não anda. Então, a gente vê que tem que valorizar o servidor efetivo que está lá há 20, 30 anos naquele local. E se tivesse que colocar uma outra pessoa, que seja um subalterno, até para aprender o serviço, porque a maioria não sabe o serviço daquela pessoa que está ali naquela secretaria. Então, a qualificação de todos os servidores, eu vejo que é de grande importância,
E eu acho que a administração tem que realmente qualificar todos esses servidores, porque, senão, o serviço público realmente não vai andar. Para melhorar a nossa arrecadação também, a gente vê que não tem que aumentar impostos, e sim fazer um recadastramento do município. Porque, se a gente fizer um recadastramento, eu acredito que a prefeitura não sabe a realidade de Diamantina em termos de imóveis que nós temos. O senhor poderia nos dar qual é a quantidade de imóveis hoje? Hoje nós devemos ter em torno de 44 mil imóveis no município, entre edificados e não edificados. Desse, em torno de 18 mil consta no nosso cadastro. Ou seja, mais da metade não está ainda regularizado. E desses 18 mil, eu arrisco dizer que nem metade tem um imposto justo com o lançamento devido, porque muitas pessoas compram e acabam construindo e não tem essa valorização. Então, isso já foi detectado, presidente. A gente tem observado com carinho a necessidade de fazer esse recadastramento. Na verdade, é um cadastro multifinalitário. Onde estão os nossos pacientes, onde estão nossas crianças, onde estão as nossas ruas, os nossos bairros, a regularização fundiária para quem não tem o seu título, para que ela possa ter o seu habite se vender a casa pela Caixa, que ela possa pegar um empréstimo dando em garantia. Isso tudo eu tenho observado. E que essa reforma administrativa também que nos chega a casa, que ela tenha um tempo hábil para que as comissões possam estar fazendo uma análise melhor e mais bem detalhada dela. Com certeza, presidente. Aqui eu coloco à disposição, se precisar vir aqui 20, 30, 40 vezes para discutir, trocar de ideia, entender a lógica, fazer isso, com certeza nós vamos fazer com muito carinho. O senhor pode ter certeza que vai ser um imperativo nosso. E só com relação à questão do servidor que o senhor colocou, concordo, o servidor efetivo é muito importante, mas também faça defesa, às vezes, da gente fazer algumas mudanças. Existem áreas dentro da prefeitura que não dão certo, não estão dando certo, são servidores efetivos que estão lá e tem que ser feita a troca. Às vezes, colocar uma pessoa nova significa novos ares, uma nova visão e tudo. Agora, o secretário tem que ter muita parcimônia. Dos meus 29 servidores, só 2 são novos que eu coloquei lá. Um que eu precisava de alguém que entendesse de informática para poder fazer o acompanhamento das frotas, que o nosso sistema agora é eletrônico, e outro para poder aprender o serviço administrativo todo da prefeitura, para disponibilizar justamente para a Secretaria de Obras, para ela ter alguém que ajudasse a auxiliar nos processos. Todos os outros foram mantidos. Então, varia de secretário. O secretário também tem esse bom senso. Mas concordo, senhor, que o caminho nosso está pelo servidor efetivo, que é aquele que conhece, que a gente tem pelo menos ter o carinho de ouvir para poder fazer as nossas mudanças. Porque eu não sou contra que entre novas pessoas que realmente vêm trazer sangue novo para as secretarias. Eu disse que é justamente para valorizar aqueles que estão lá. Com certeza. Eu indago ao ilustre secretário se deseja fazer suas considerações finais. É só agradecer à Câmara Municipal, agradecer muito ao senhor a receptividade, a toda a equipe, aos telespectadores. Espero poder ter esclarecido algumas dúvidas e negações. Eu falo que planejamento é um tema muito extenso, a gente poderia ficar aqui horas. Eu gosto muito do debate, mas todas as vezes que precisarem, pode mandar lá a convocação, que eu venho com todo prazer, é uma alegria muito grande. Mandar um beijo para minha esposa, que está me acompanhando pela TV, e dizer que eu amo muito ela. Tem que fazer, né? Que senão chega lá em casa e não tem janta. Mas dizer alegria, o gabinete meu lá está aberto à disposição dos senhores. Todas essas demandas aqui, vou sentar com o prefeito, discutir e falar que eu vou errar muito, pode ter certeza disso. Eu não sou perfeito, não sou um ser humano, mas eu errarei muito menos se tiver o apoio dos senhores, principalmente que os senhores me cobrem. Eu adoro ser cobrado, eu não tenho hora, qualquer hora pode me ligar. Se algum servidor tiver alguma conduta que seja inadequada, pode me falar, porque eu tenho certeza que todos os lugares que eu passei, eu deixei amigos. E daqui, quando Deus quiser e o prefeito entender, ou então o tempo decorrer, acabar esse mandato e eu não estiver mais aqui, eu posso sair de Diamantina com a sensação que eu deixei melhor do que eu encontrei. Tá ok? Muito obrigado. Esta presidência agradece ao ilustre secretário por ter atendido prontamente ao convite e não à convocação, e que lhe foi formulado, e também pelos esclarecimentos prestados. Informo-lhe que esse legislativo está de portas abertas a Vossa Senhoria sempre que desejar ou achar necessário. Solicito aos nobres vereadores e a nobre vereadora Juarisa e o Diego Porto a fineza de acompanhar o senhor secretário até a galeria do plenário. Todos de pé, por favor.
Passamos à segunda parte da nossa sessão, conforme dispõe o inciso 2 do artigo 143 do Regimento Interno, da discussão e votação das proposições previstas na ordem do dia, pendentes de apreciação e deliberação, nos termos das alíneas A a G do inciso 2 do citado artigo 143. Nos termos do item 7 da ordem do dia, passamos ao tempo destinado à apreciação das demais proposições que se encontram sobre a mesa, todas já devidamente lidas pelo ilustre secretário, resumidamente. Como elas são de conhecimento dos nobres vereadores, submetemos à discussão do plenário as seguintes proposições. Antes, porém, gostaria de informar aos excelentíssimos vereadores que, juntamente com as proposições de hoje, também submeteremos à apreciação do plenário as proposições da semana passada, que, apesar de terem sido submetidas à discussão do plenário na última reunião ordinária, não foram submetidas ao processo de votação. Então, submetemos à discussão dos excelentíssimos vereadores as seguintes proposições. Indicação 73 e 76. Moção 4, de autoria do nobre vereador Marcos Fonseca. Indicação 74, de autoria do excelentíssimo vereador Evaldo Santos. Indicação 75, de autoria do nobre vereador Antônio Soares. Requerimento 9 e 13, de autoria do ilustre vereador Djalma Coelho. Requerimento 11, de autoria dos excelentíssimos vereadores Djalma Coelho e Antônio Soares. Requerimento 12 e 14, de autoria do ilustre vereador Tarciso Magno. Moção número 5, de autoria de todos os vereadores. Em discussão, as proposições horas mencionadas. Terminada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à aprovação das proposições em questão, permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se levantar. Aprovados as proposições, vão à diretoria para adoção das providências regimentais. Passamos ao tempo destinado aos oradores inscritos, conforme previsto no item 8 da pauta. Consultando o livro próprio, concedo a palavra ao excelentíssimo vereador Tarciso Magno, pelo prazo regimental de até 10 minutos, pela ordem de inscrição. Diante do adiantamento da ordem, senhor presidente, eu agradeço. Eu agradeço ao nobre Tarciso a disponibilidade de seu tempo. Consultando o livro próprio, concedo a palavra ao excelentíssimo vereador Marcos Fonseca por até 10 minutos, por ordem de inscrição. Mesmo que andemos pelo vale das sombras ou da escuridão, nunca estaremos sós, pois o Senhor é a nossa luz, o nosso caminho e a verdade. Boa tarde, ilustre presidente, nobres pares. Boa tarde. Nosso querido diretor João Andrade, que vem exercendo uma função brilhante nessa casa, exemplo de funcionário público com idoneidade comprovada. Público presente, ilustres autoridades presentes, ouvintes da TV Vale, da 98. Ilustre presidente, diante das circunstâncias que vem passando esse nosso país, tantas angústias, hoje nós estamos aqui, trajados de terno, né, e vendo que o terno não está expressando tanta a dignidade que estamos passando nesse nosso país hoje. Então, presidente e cidadãos brasileiros, enquanto, por menor que seja, sentir meu coração bater, meu respirar, mesmo que fadigante, meu sangue, mesmo que morno, circulando por minhas veias, o imaginar do meu caminhar, mesmo que enquanto um fiapo de vida me restar, lutarei até o fim pelos ideais
dos meus pais, meus ideais, ideais de todo o povo brasileiro, onde poderemos um dia gozar de uma nação livre e soberana, livre dessa maldita corrupção que assolou o nosso país nesses 16 anos. Soberania por acreditar, né, que um dia a nossa nação será governada por um cidadão de bem, cristão, direcionado ao bem-estar social igualitário, justo e fraterno, onde hastearemos com orgulho a nossa bandeira nacional, ao som do nosso hino, onde ressalta uma das belas frases: iluminar o sol de um novo mundo. Essa é a nossa esperança, ilustre presidente. Presidente, antes de pormos os nossos nomes em apreciação para qualquer cargo público, obviamente, nós sondamos as nossas capacidades e os nossos ideais de conquista para um povo, para uma vida melhor de um povo. Então, já sabíamos o que nos esperava dentro desse setor. Tanto o setor administrativo, legislativo e o judiciário. Não podemos jamais ser omissos às situações. Semana passada, estivemos em Belo Horizonte, junto ao órgão IEFA, com a Michele Arroio, presidenta daquele órgão. Estivemos lá com a nossa comissão, aí o vereador, o ilustre vereador Marcos Uquim, a nossa assessoria jurídica, e levando o nome dessa casa, qual nós apresentamos, ilustre presidente, as nossas angústias, que eu acho que o desmerecimento dos órgãos estaduais, federais para com a nossa gente, ele abrange de uma forma insustentável para o que estamos vivendo na nossa realidade. O abismo da desigualdade social é infinito. Não conseguimos. Nós fomos colocados aqui, cada um de nós, pelos nossos eleitores, que eles acreditavam que nós poderíamos ser esse estreitamento dessa distância. Então, são palavras que foram ditas juntamente com a Michele Arroio, presidenta do IEFA. Como assim? Porque a Constituição garante moradia, saneamento básico, esporte, lazer, educação, até comida, até alimentação. E as nossas pessoas estão sendo tratadas com desrespeito. Onde ela mencionou, mas a Serra dos Cristais está sendo invadida de uma forma irregular. E pode perder o título de patrimônio. Obviamente, claro que eu falei, que o título é muito importante, mas entre o título e o povo, é o povo. É o povo. Então, que demos a eles condições de vida que é de direito a eles. Porque hoje nós estamos vivendo, foi dito a ela, infelizmente, grande parcela da nossa sociedade está vivendo de Bolsa Família. Como ele vai comprar um lote de 30 mil reais? Como ele vai conseguir pagar um projeto de 7 mil reais? Foi dito a ela que os 7 mil só, vão esquecer o lote, os 7 mil é a conta deles mal construir um barraco. E lá vão entrar. Que enquanto o governo federal, estadual e nós virarmos as costas dessas pessoas, nós estamos criando um grande problema. As pessoas hoje perderam não só o temor a Deus, perdeu a expectativa de viver, a vontade. Haja vista tanta criminalidade que está acontecendo no nosso município. Antes de ontem mesmo, chegando no bairro Maria Hermina, deparo com uma situação desagradável daquela forma. Mais um crime. Dentro de casa, um cidadão almoçando, o outro chega para vingar de um, vai dar tiro no outro. Porque perderam o temor a Deus, a expectativa de vida. O poder público não está chegando a essas pessoas. Eles não estão tendo acesso. Então, ilustre presidente, essas questões foram dadas a elas, a presidenta do IEFA, qual nós já elevamos um convite para que ela esteja aqui nesta casa, na presença de todos nós, cidadãos e autoridades, para que possa resolver, mesmo que por forma de um TAC, que resolva junto ao Ministério Público e instale a água. Porque eu não estou aqui, eu não posso ficar fiscalizando um trabalho que é deles.
Eles que teriam que fiscalizar. E hoje, na nova delimitação da área, que é o que nós propusemos a ela, que façam os marcos, né, de concreto, que fique fixo, que é para poder as pessoas verem que ali tem um limite, que não pode ultrapassar, que nós também não queremos perder a beleza natural que nós temos, que é essa serra. Mas as pessoas que já estão lá, que sejam tratadas com respeito e dignidade, porque eles não têm que pagar pelos erros de um governo que agiu de forma irresponsável. Que uma vez que assumiram a responsabilidade, seja do poder público municipal, estadual, federal, que vigiassem, que delimitassem a área de forma justa e digna que as pessoas. Então, vai estar aqui, se Deus quiser, a nossa assessora jurídica já está confirmando o horário, que eu pedi que fosse na primeira quinzena desse próximo mês. Por quê? Porque a gente tem que dar respaldo a essas pessoas. Ninguém pode esperar mais. Que ela falou, ela se tratou de uma consultoria, que isso já vem arrastando há mais de 4 anos. Quantos anos mais virão? Ano que vem é ano político. Muda-se o governo, muda-se essas pessoas, e aí, que os cargos são comissionados. Mas quantos anos essas pessoas não querem viver nessa angústia? Então, esperamos, ilustre presidente, e com a força do senhor e dos nobres vereadores, que batemos de frente, de cima, e que não deixamos essas pessoas saírem daqui sem pelo menos a assinatura de um TAC, e que ligue e dê dignidade a essas pessoas que lá estão. Então, ilustre presidente, nós já tivemos também conselheiro Mata, dentro dessa semana, estivemos lá com o secretário de saúde, né, qual levamos o nosso dentista, porque a comunidade estava julgada as traças sem um tratamento de dentário, sem nada. Mas pelo menos que resolva essas questões básicas e necessárias das pessoas. Né, estamos pedindo lá. E tem um convite aqui, ilustre presidente, do nosso querido Wagson Rodrigo. Ele convida, em nome da comissão organizadora do primeiro seminário intitulado Sustentabilidade no Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, a ser realizado na cidade de Diamantina, Minas, sobre o tema Turismo e Saneamento Básico na Cidade Patrimônio Histórico da Humanidade. Vimos requerer, por Vossa Excelência, encaminhamento à honrosa presidência dessa Casa Legislativa, pedido de espaço para convidar toda a sociedade para participar do referido evento, que será realizado no dia 27 de maio de 2017, das 8 às 17 horas, no Instituto Casa da Glória, na Rua da Glória 298, Centro de Diamantina. Serão convidados representantes da sociedade civil, gestores públicos e atores políticos locais. O propósito desse convite é poder debater com a sociedade diamantinense sobre a política de ações de saneamento básico e recursos hídricos em nossa Diamantina, sobre os quais investimentos foram feitos na cidade nos últimos anos nessas áreas e quais as alternativas viáveis para solucionar os problemas relacionados à contaminação e à distribuição das águas dos rios que banham o município. Certos de que podemos contar com a participação de Vossa Excelência e demais pares, aguardamos a confirmação e renovamos nossos elevados sentimentos de estima e consideração. Atenciosamente, Diamantina, 5 de maio de 2017. Wagson Rodrigo de Almeida e Tânia Maria Silva, porta-vozes municipais da Rede Sustentabilidade. Inclusive, ilustre presidente, tem a honra... Responde mais um minuto para as suas conclusões. Muito obrigado. Eu quero deixar e passar a vossas mãos, que na oportunidade do senhor aí, se eu faça a leitura até do seminário que se dispõe aí, nessa folha de propaganda. Então, ilustre presidente, então fica aí, já foi expressada as nossas angústias. Diamantina tem como e por onde angariar fundos e recursos. Né, na oportunidade, se pudermos fazer em audiência pública, o nosso querido secretário Cláudio, para poder cobrarmos mais e falar com mais clareza, porque, infelizmente, o tempo ele é muito restrito e muito pouco aqui, então eu creio que deixa muito a desejar. Né, como eu queria saber dele, quanto que nós estamos recebendo, arrecadando do Fundo de Participação de Município, queria saber dele quanto que nós gastamos com a folha de pagamento com esses 1.600 funcionários. Então, são esses dados que a gente precisa saber, mas, infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Agradeço o senhor,
Muito obrigado. Agradeço as palavras do novo vereador Marcos. Com certeza a gente pode convidá-los outras vezes e com um tempo maior. Consultando o livro próprio, concedo a palavra ao excelentíssimo vereador Djalma Coelho por até 10 minutos e pela ordem de inscrição. Senhor presidente, membros da mesa, distinto público presente, colegas vereadores. Senhor presidente, nós fizemos um requerimento assinado por mim e o vereador Toninho. Eu até assinei o requerimento para que a Copanor viesse aqui esclarecer o pouco caso que ela faz em todo o distrito de Diamantina. Pouco caso assim, que pegou de graça uma concessão, que foi o ex-prefeito doutor João Antunes que arrumou a verba a fundo perdido, e para atender as outras cidades, Couto Magalhães, Olhos d'Água e tudo, ela pegou essa boca aqui em Diamantina, que eu falo que é boca especial, e nada investe nesse sentido. Então, eu assinei esse requerimento por assinar, porque até hoje eu não confiei nela, não. Porque esse poço artesiano que Gilvan está dando a força lá, de levar o encanamento lá, Gilvan, lá de Maria Nunes, tem mais de 3 anos que foi a pedido meu que ele foi perfurado, e ele está lá, e hoje está fazendo a instalação dele, que eu pedi várias vezes, até na campanha passada, com força de Vossa Excelência, porque, se não fosse, ficava lá mais uns 10 anos. Com certeza. E essa dita Copanor, e aí ficou 10 dias sem água. Nada acontecia. Pessoal empafou com balde, para lavar a roupa, tudo. Aí eu cheguei na Copanor bravo, umas 3 vezes, e o gerente me disse: olha aí no quadro aí, ó, o pedido que nós pedimos a Copasa para atender lá no distrito. E a Copasa não atendeu. Aí eu peguei e falei assim: depois você vai ver se ela atende rápido ou não. Aí eu falei com ele: eu vou lá no IDN agora e vou entrar em contato com um deputado que me atendeu imediatamente a meu pedido, e ele ainda falou comigo assim: mas não põe meu nome no meio, né? Mas não vou pôr seu nome no meio, não, porque você não está resolvendo o problema. Vou pôr o meu e da menina que me ajudou, da Mara. Fizemos, senhor presidente, o ofício. Ela passou pelo fax, a Tamara, eu assinei, ela assinou, e, na hora, o deputado me deu o retorno, que, com 5 dias, as máquinas da Copasa estavam no distrito de Inhaí. E, com 3 dias, estava lá e resolveu o problema. E, como foi formada uma comissão aqui, no legislativo passado, que eu assumi no lugar do titular, doutor Miguel, foi formada uma comissão que Adair Muniz e Décio. Até entrevistamos lá a sua esposa, que era presidente da associação, fomos em todos os distritos e povoados. Fizemos um relatório bem feito da podridão que está a coisa. Mandamos para o promotor de justiça,
aprovado pela Câmara. Mandamos para o prefeito municipal, secretário municipal de saúde, secretário do Estado, ministro da Saúde e para o presidente da República, para o delegado, para o comandante. E aquela comissão que foi formada e votada por essa casa, bem feito o relatório, foi engavetada. Parece o seguinte, que as autoridades hoje recebem uma denúncia grávida porque se trata de Estado e de governo federal, engaveta. O que aconteceu com a nossa comissão foi isso. Comissão que a Câmara teve despesa através de carro, bem feita, então, nada. Esse mesmo deputado, que eu vou citar o nome, que eu quero até ver se é resposta de alguma coisa aí, o Paulo Guedes, eu fui apresentado a ele lá em Tumé, numa cavalgada de homenagem a ele, e eu sabendo, vou até dar uma risadinha aqui para me expressar, o que eu vou falar aqui agora, que tem que rir. Ó. Eu sabendo do problema, igual o vereador Evaldo sabe, do Pinheiro, porque 1/3 da água que vai para o Pinheiro, 2/3 sobra. Sobra e corre. Corre sem atender nada. Aí, esse deputado me disse, o que você está precisando? Eu falei assim, eu preciso dos canos e 2 caixas d'água, inclusive uma não foi, que é de Córrego Fundo, que eu cobrei semana passada. Cadê a outra caixa que está no projeto? Ele pediu para me fazer o projeto, que podia ser feito pelo técnico da Emater. Eu fui no Pinheiro com o técnico da Emater, o Vinícius. Foi feito o projeto, tirou a altura, deu certo a caída. 2.300 metros de cano. Esses canos, com essa caixa d'água, foi levado para o povoado de Pinheiro e estava no período eleitoral, eu não pude levar. Eu falei, Tamara, eu não posso levar. Então, deram um jeito de levar os canos que estão lá na associação e a caixa. E um cara que nem sabia que é presidente da associação lá hoje, fala lá no Pinheiro, por todo lado, que quem arrumou tudo foi ele. Ele nem conhece o deputado. Não é desprezado, o cara não tem prestígio de nada, nem conhecimento. Ele nem conhece o deputado. Eu estou com um projeto lá, que eu até separei lá cá, esqueci, o pedido ao deputado por escrito. Eu tenho que dar risada, gente. Ainda tem pessoas que acreditam. Vendo eu lá com o técnico da Emater, fazendo o projeto, ainda acredita nesse cara. E ele falou que foi um outro candidato a vereador que ajudou ele a arrumar, que nem eleito foi. Então, é um absurdo as coisas dessas que a gente vê, que a gente tem que dar risada. É de pessoas acreditar num cara que não tem conhecimento nenhum com deputado nenhum, ele nem nunca viu esse deputado. Não tem nada na mão, até porque que eu comecei o projeto com a associação e eu vi que não ia dar certo, eu pulei para a prefeitura. Agradeço demais o vice-prefeito Cássio, que me ajudou muito, o secretário do Meio Ambiente, o prefeito, para agilizar rápido o projeto, porque estava faltando água lá. E eu fui lá e vi faltando. E o cara nem conhece o deputado dele lá. E eu fui com a comissão da festa de Santana lá do prefeito Juscelino Diamantina. E quando a gente estava lá, chegou a equipe do Paulo Guedes e do Idene. Aí a Tamara virou para o prefeito e falou assim, o único vereador que procurou esse órgão aqui constante foi o vereador Djalma Coelho.
Aí eu ainda brinquei com ela e disse que não foi eu que arrumei os canos e as cartas lá, não. Ela falou comigo na vista do prefeito que o presidente da associação pediu ela uma carta falando que foi ele que arrumou. Que cara tolo é esse? Pelo amor de Deus. Então, tem que dar risada. Outra coisa que eu quero comentar aqui também, gente, que o secretário disse aqui, e durante todos os meus mandatos, o vereador... O senhor ainda dispõe de mais um minuto para suas conclusões, vereador? Eu briguei por isso. Já, essa administração, eu já falei também, ó, 80% dos registros dos imóveis em Diamantina só tem o registro do lote, as casas não são registradas. Então, a prefeitura perde um imposto alto por isso. E isso pode fazer uma parceria com a faculdade aí que nós temos aí agora, com os engenheiros da prefeitura, cadastrar tudo de novo e fazer até os projetos das casas para averbar e tudo, e o interesse dos proprietários é muito legalizar. Fazer uma parceria e resolver o problema. Os proprietários pagar financiado seria bom demais para a prefeitura. E só veio bater nessa tecla tem o tempo. E até hoje nada. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do novo vereador Djalma Coelho. Não havendo mais orador inscrito, passamos à quarta e última parte da nossa reunião, das considerações finais. Nos termos do item 9 da ordem do dia, deixo a palavra franca aos ilustres senhores vereadores que desejarem usá-la por uma única vez e por 5 minutos, não sendo permitido comentários sobre matérias já discutidas nesta reunião. Como cada vereador pode usar até 5 minutos, também não é permitida a concessão de à parte, ressalvado casos e réplicas. A palavra está franca. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao novo vereador Tarcísio Maia. Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, mas utilizo esse momento para fazer um agradecimento e parabenizar a uma senhora cujo nome é Rosângela, filha de Dona Dina, lá de Couto Magalhães de Minas. Essa pessoa tem um espírito de humanidade diferenciado. Veja bem o senhor, que aproximadamente há 9 anos atrás, ela chegando do exterior, me parece que ela se encontrava em Portugal, passando por Diamantina, ela deparou-se com uma situação muito grave, onde uma das nossas conterrâneas aqui estava em plena chuva, numa situação lastimável, de forma desumana, e a partir daquele momento, aquela cena chocou e ela abriu mão da sua vida, daquilo que era seu plano para o exterior, cancelou todos o seu estilo de vida que ela tinha vindo, para, a partir desse momento, dedicar em prol do semelhante. Então, a moção que nós apresentamos nessa oportunidade aqui é realmente para valorizar e dizer que pessoas como esta, na verdade, não podem ficar escondidas, esquecidas. Elas precisam do apoio nosso, de todo o poder público. Hoje, em Couto Magalhães, nós temos lá 22 pessoas de Diamantina sendo acolhidas e tratadas com dignidade, com respeito. Além dessas 22, deve ter mais umas 10 outras pessoas da região. Então, de forma que, praticamente 9 a 10 anos, inclusive, parece que a primeira pessoa que deu entrada nessa casa de acolhimento, que hoje se chama Casa de Acolhimento Porto Seguro, foi exatamente Catarina, não sei se vocês, os senhores, recordam, que vivia no mercado, por aí, rodoviária. Então, assim, é um trabalho diferenciado e de grande importância para a nossa cidade e para toda a região. Receba aí, Rosângela, nosso respeito, nossa admiração e que Deus te abençoe. E gostaria também, senhor presidente, simplesmente de terminar nossa fala solicitando que os presidentes das associações, que, na verdade, foram chocados aí com aquela taxa altíssima que foi definido que toda associação teria que contribuir, que pagar, nós solicitamos que não faça o pagamento. A Prefeitura Municipal de Diamantina, através de contato com a própria Câmara Municipal,
Nós tivemos notícia que eles sensibilizaram com a situação, reuniram, e até onde eu sei, parece que vão mudar essa legislação e vão retirar essa taxa absurda que colocou nas costas daqueles que trabalham com afinco e sem receber nada em troca. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. As palavras do nobre vereador Tarcísio Magno. A palavra continua franca. Peço a palavra, ilustre presidente. Conceda a palavra ao nobre vereador Marcos Fonseca. Ilustre presidente, continuando esses nossos dias de angústia que estamos passando com esse nosso país, mas cada um de nós fizer a nossa parte, um beija-flor na floresta em chamas, cada um vamos fazendo a nossa parte, que, somando forças, nós vamos obter um êxito melhor. A questão da saúde são vários sistemas que a gente tem que infiltrar: poder público, Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma intensidade no quadro de depressão violento, é o que está acontecendo. Relatei na tribuna a questão desses meninos, haja vista aí, que está para todo mundo ver o que está acontecendo. Então, esses três poderes, junto com a assistência social, principalmente, indo até de encontro aqui com o nosso ilustre vereador Tarcísio, que faz parte desse meu comentário, que façam, né, comitivas que vá, mas que seja assíduo e constante na casa dessas pessoas. Eles pedem socorro, eles imploram socorro, mas eles não têm capacidade psicológica de vir a nós e de relatar isso, eles não sabem nem usar os termos que eles precisam. Estão abandonados, jogados fora nas periferias. Os problemas sociais estão agravando a cada dia, e não pensa que fica lá, não, porque ele vai interferir na vida de qualquer um de nós, de todos nós. E a nossa responsabilidade, acima de tudo, como cristãos, é levar o socorro a essas pessoas que não conseguem pedir por ele. Então, que o sistema não fique apenas alojado em seus gabinetes, que saiam, que vamos de encontro a essas pessoas, que vamos buscar. Passamos vários problemas anteriores aí, com crianças de 12 anos, prostituição infantil, droga, tráfico de droga, as pessoas não chegam a essas pessoas, né? O poder público não está chegando a essas pessoas de uma forma devida. Então, é ir à casa deles, formar comissões para poder partir e ir de encontro para poder fazer um trabalho e desenvolver como nós vamos dar um melhoramento na vida desses cidadãos. Então, por isso, nós estamos aí já nessa angústia com a questão da água e da luz, né, no entorno da Serra dos Cristais, que é fundamental para poder já amenizar um pouco esse impacto. Gostaria também, ilustre presidente, cumprimentando cordialmente, solicitamos a essa ilustrada presidência a gentileza de proceder a estudos objetivando a possibilidade e a viabilidade da contratação de um profissional da língua de sinais para atuar nesse legislativo, considerando que nossas sessões são transmitidas ao vivo por estação de televisão. A principal finalidade desse nosso pleito é a tradução de nossas reuniões ordinárias para a língua brasileira de sinais, para atender aos cidadãos portadores de deficiência auditiva, os surdos, não apenas do nosso município, mas o universo desses cidadãos especiais, disseminados por todos os nossos municípios brasileiros. Sendo acolhida esta nossa solicitação, o Legislativo diamantinense estará dando um passo colossal em direção à inclusão social, e é um exemplo a ser seguido pelas demais 852 municípios mineiros, exceto aqueles que já tenham adotado tão sublime e louvada providência. Certos do pronto atendimento, antecipamos agradecimentos e externamos protestos de súbita consideração. Atenciosamente, vereador Marcos Fonseca, líder do bloco parlamentar. Ilustre presidente, inclusive fica aí o meu convite, qual já o convidei pessoalmente, e aos demais vereadores, que amanhã estaremos realizando aqui um procedimento com uma reunião com as autoescolas, para debatermos a questão da inclusão deles na questão da CNH, que outras cidades já têm esse procedimento. Então, para que Diamantina também adote esse sistema, porque não é justo tirar esses cidadãos daqui, eles são totalmente aptos e capazes, haja visto, né, só precisa do intérprete para eles, que eles têm total condição de ser incluídos dentro dessa sociedade nossa, no meio comum. Então, vai ter essa discussão amanhã, está aí o convite aos nobres pares que estiverem presentes aqui amanhã, às 9 horas,
no salão da casa. No salão de reuniões, em cima da casa. Então, fica aí, ilustre presidente. E quero deixar esse meu agradecimento, e não posso de elogiar esse seu brilhantismo ao conduzir essa reunião. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, nobre vereador Marcos Fonseca. A palavra continua franca. Quer falar, senhor? Conceda a palavra ao nobre vereador Djalma Coelho. Presidente. Eu quero fazer um agradecimento aqui. Eu fui procurado pelo pessoal de São João da Chapada, produtor rural e pessoal que fornece leite para a vida aí do governo federal. E eu fiz um ofício para o prefeito municipal, pedindo ele que estava exigindo lá que a vigilância sanitária exigiu, para forrar e fazer, colocou a porta lá no canto que fica o tanque. E eu recebi hoje o ofício dele, no seguinte teor. Senhor vereador, acusam o recebimento do ofício número 07/2017, datado de 2 de maio do corrente ano, pelo qual Vossa Excelência solicita a execução de serviço onde funciona o tanque de leite no distrito de São João da Chapada, neste município. Em resposta à presente missiva, a diretoria da inovação e logística dessa prefeitura esclareceu que o material para execução desse serviço já se encontra no local e que os mesmos serão executados em breve. Atenciosamente, Juscelino Brasiliano Roque. Então, eu agradeço. Ele deve ter me atendido imediatamente o pedido que me fizeram de São João da Chapada. E tem um profissional da própria prefeitura que vai fazer executar o serviço. Eu quero também, senhor presidente, eu falei ali que o requerimento que nós enviamos para a Copanor foi assinado por mim, o Toninho e o Lucas. E Lucas, né, Lucas? Eu esqueci, você me desculpa. E quero dizer que também, senhor presidente, que a hora que eu queria dizer ali, mas isso tem que fazer um ofício para o secretário de Saúde. Eu não sei se está acontecendo em Senador, Desembargador, a região lá. Nós tivemos um grande atendimento com os médicos urbanos na sede do projeto. Que tanto eles, os médicos, como a enfermeira, permanecia no distrito, nem às vezes um fim de semana que saía. E agora tem um problema sério, igual o Valdir pediu, é o seguinte, e os médicos ali, e a enfermeira no local, então eles autorizavam as ambulâncias a sair. E agora, fim de semana, os agentes de saúde, os técnicos de enfermagem, não têm autorização para a ambulância sair. Então, vou fazer um ofício pedindo o secretário de saúde que mande um edital para pregar lá no posto, autorizando o agente de saúde ou os técnicos de enfermagem autorizar para sair. Inclusive, no distrito de Inhaí já aconteceu até morte, porque a ambulância não pôde sair porque não tinha autorização. Então, eu não sei se está acontecendo em Couto Magalhães, em Senador Mourão e em Desembargador, a mesma coisa que está acontecendo no distrito de Inhaí. E eu lutei para a médica não sair de lá, permanecer lá. Lutei, mas lutei mesmo. E ela acabou saindo. Não mora lá, mora no Mendanha. Então, eu lamentei, porque o Pax, quando foi criado, eu pedi, exigi, doutor João, era incluído até Pinheiro, também na época.
Depois passou para a gruta aí. A sede do Pax era no Inhaí. E os médicos, os cubanos que teve lá durante a temporada de 3 anos, tanto, permanecia lá. E agora aconteceu isso. Falei, as coisas estão mudando. Muito obrigado. Continua, Franca? Peço palavras, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Zé Geraldo. Boa noite, telespectadores da TV Vale, ouvintes da Rádio 98 FM, público presente. Quero dizer que a comunidade de Mendanha, da qual tenho a honra de pertencer, que hoje estive com o secretário de governo, Alexandre, e foi solicitado a ele, numa reunião que tivemos lá recente, com o prefeito e demais secretários, 2 postes de luz para a Avenida do Contorno. E esses postes já está sendo providenciado, bem como os braços de luz e luminárias para todos os outros postes. Só a questão que está sendo feita a licitação por ter acabado, mas serão atendidos. Inclusive, as outras demandas também, que ele me prometeu ser atendidas até antes da festa de Nossa Senhora das Mercês, que acontecerá no mês de setembro. Em relação às outras demandas da saúde e outras mais que foi discutido no dia da reunião, a ambulância também já está em andamento, uma licitação, já que a de lá foi retirada, né, parece estar atendendo o conselheiro Mato. E o que ela foi destinada para lá. Pois é. E a contratação também do motorista. Então, já está bem andada as coisas para poder resolver essa situação. Quero deixar aqui também um aviso. A unidade do UAI em Diamantina, unidade de atendimento integrado, já está funcionando, né? Os principais serviços prestados: emissão de carteira de trabalho, 1ª e 2ª via, emissão de carteira de identidade, 1ª e 2ª via, emissão de CPF, seguro-desemprego, provas de legislação do DETRAN e demais serviços atinentes ao DETRAN. E a sede está funcionando ali na rua Antônio Olinto, 117, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. O telefone lá é 3532-7050. Então, já está aí sendo atendido essas demandas. Muito obrigado. Muito obrigado ao nobre vereador Zé Geraldo, pelas suas palavras. A palavra continua franca. Conceda a palavra ao nobre vereador Lucas Werneck. Obrigado. Agradecer o ilustre colega, né, Djalma Coelho, lembrou aí da nossa participação e preocupação, né, em relação aos serviços prestados pela Copanor, que realmente vem deixando a desejar durante anos, né? A Copanor, infelizmente, parece que foi um projeto que não deu certo, né, não teve sucesso. Ela vem engatinhando, prestando seus serviços, não só em Diamantina e seus distritos, né, mas na maioria dos municípios, né, no Vale de Jequitinhonha, que ela atende, né, vem deixando a desejar. Em Mendanha, né, distrito também que a gente tem um carinho especial, não é diferente, né, a vergonha, o atendimento da Copanor, esgotos transbordando, né, estação de tratamento que não funciona. Então, assim, sem sombra de dúvidas, novamente levantaremos essa bandeira, né, Toco? Precisamos insistir até que uma solução, né, seja efetivamente dada, né, e uma resposta à população seja concretizada, né, porque é uma vergonha, é uma afronta aos direitos do cidadão, né, uma empresa, uma concessionária pública, né, terceirizada aí pela Copasa, né, não fornecer, né, um serviço de qualidade e cobra muito bem por ele, né, mas, infelizmente, a gente não é atendido, né, de forma compatível às cobranças, né, que o Estado faz à população. A título de informação, né, eu gostaria de informar que, na semana passada, estive em Belo Horizonte, né, foi um pleito aí meu, da vereadora Juarisa. Buscamos aí a inscrição de Diamantina do Parlamento Jovem,
né, que é um projeto estadual da Assembleia Legislativa de Minas, Escola do Legislativo e a PUC Minas. Né? É um projeto que, na verdade, é um programa de formação política e educação legislativa que visa o empoderamento dos estudantes do ensino médio e superior nos municípios mineiros, para a ação social, política e, sobretudo, em relação ao poder legislativo. Né, os objetivos desse parlamento jovem, assim que for formado, né, é estimular a formação política e cidadã dos estudantes de ensino médio e superior por meio de atividades que os levem a compreender melhor as organizações dos poderes, especialmente a do legislativo, e a importância da participação popular no parlamento. Proporcionar espaços e práticas democráticas com vivência em situações, estudos e pesquisas, debates, negociações e escolhas, respeitando-as em diferentes opiniões. Estimular também nossos jovens que se interessem pela agenda sociopolítica de seu município e do Estado, e pelo exercício da participação democrática na discussão e na decisão de questões relevantes à comunidade. E, por fim, incentivar o envolvimento das câmaras municipais em atividades de educação para a cidadania. Então, tenho certeza que vai ser um grande avanço para a nossa casa, né, essa abertura para os jovens de Diamantina, dos distritos, é um projeto amplo que envolve, né, jovens desde o ensino médio ao ensino superior. Diamantina, né, berço da nossa Universidade Federal, de faculdades particulares, da Universidade do Estado de Minas. Então, sem sombra de dúvidas, essa inserção da juventude em nossa casa, no nosso processo legislativo, vai ser de fundamental importância para a educação desses jovens, informação desses jovens, para que a gente consiga colher no futuro aí exemplos melhores, né, da nossa política e que consigamos reaver a dignidade e o respeito do Brasil, né, não só aqui dentro dos nossos municípios, mas também lá fora no exterior. Era isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, novo vereador Lucas, e a palavra continua franca. A palavra continua franca? Posso falar 2 vezes? Antes do encerramento da nossa reunião, informamos aos senhores vereadores, especialmente aos membros titulares da Comissão de Orçamento e Finanças e Tributação, que esta presidência, atendendo a requerimento do ilustre secretário municipal de Fazenda, Sebastião Fernandes dos Santos, marcou para quinta-feira desta semana, dia 25, às 16 horas, audiência pública a se realizar neste plenário, destinado à demonstração e avaliação pela Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos, afetos aos serviços contábeis da Prefeitura Municipal do cumprimento das metas fiscais, de que trata o artigo 9º do parágrafo 4º da Lei Complementar Federal número 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, frente à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Legislativo Diamantinense. A demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais se referem ao quadrimestre janeiro-abril deste ano. É de fundamental importância a presença dos senhores vereadores na mencionada audiência pública. Desde já, convido a todos que nos assistam pela TV Vale e aos radioouvintes para nos ouvirem a referida audiência, repetindo que será realizado quinta-feira próxima, às 16 horas, neste plenário. Esta presidência informa que o requerimento número 13/2017, há pouco aprovado pelo plenário, é de autoria do vereador Djalma Coelho e também do vereador Valdir e Edivaldo. Valdir e Edivaldo. Eu faço um agradecimento aqui nesse momento à Secretaria de Obra, aos funcionários da Secretaria de Obra, que não mediram esforços de levar as máquinas para passar nas estradas da Fazenda Santa Cruz, perto do Val, porque realmente estavam intransitáveis. Agradeço à Secretaria e todos os funcionários.
Esta presidência também vem repassar aos demais vereadores que estive em Belo Horizonte com o secretário de Saúde, juntamente, estivemos lá, o prefeito municipal, o secretário de Saúde, Dom Darcy, para cobrarmos apoio financeiro, principalmente para o Hospital e Santa Casa. E aí o secretário de Saúde, o Rogério Pontes, também cobrou-se do secretário de Saúde remédios para a nossa farmácia. E, infelizmente, o secretário foi enfático em nos dizer que não tinha remédios para a Secretaria de Saúde. Então, a gente fica triste de saber disso, mas recursos está difícil lá em Belo Horizonte. E o Dom Darcy, com o prefeito, estava muito preocupado com o hospital e Santa Casa, repassou tudo para ele e ele também não se dispôs a arrumar recursos, não, infelizmente. É isso que eu tenho que passar, porque quando eu viajo e eu digo que esta presidência, eu estou representando todos vocês e faço questão de representar todos vocês. Eu falo em nome da Câmara Municipal de Diamantina, em nome dos vereadores, não em meu nome só. Essa presidente também esteve também juntamente com o prefeito na Copasa em Belo Horizonte, para também arrecadar recursos para Diamantina. Diamantina foi prometido ao prefeito municipal um recurso no valor de 15 milhões de reais. Aí, realmente, a Copasa se dispôs a esse recurso para Diamantina, para o problema de esgoto na nossa cidade. Então, e saneamento básico. Ele nos atendeu muito bem na Secretaria de Saúde. Eu acredito que a Copasa não está faltando recurso, está faltando projetos. E isso o prefeito levou projetos para ele, justamente para angariar esses recursos para Diamantina, que eu tenho certeza que Diamantina vai ser agraciado com esse recurso de 15 milhões. Eu quero dizer aos nobres vereadores que uma Câmara unida ela é mais forte. Devemos trabalhar juntos, porque só assim nós podemos ajudar a nossa população de Diamantina, que tanto sofre, tanto a nossa população aqui do nosso município, como os distritos e povoados. Não havendo mais nada a tratar... Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Eu gostaria que o senhor, com essa sua bela fala, proferisse a leitura desse cartaz e convite, que acho que é muito importante para o nosso município. Esse que eu pedi passar para suas mãos. São poucas palavras, devido ao meu tempo ter sido muito... Eu passo ao novo secretário, que faça a leitura. Muito obrigado. Primeiro Seminário Sustentabilidade no Patrimônio Cultural da Humanidade. O objetivo é discutir com a sociedade questões como saneamento básico e recursos hídricos, principalmente quando despejo de esgoto sem tratamento dentro dos cursos da água de uma cidade com título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Programação: 8 horas abertura, 9 horas mesa redonda com especialista, 14 grupos de debates na busca de levantar propostas de políticas públicas, 16 horas curso de formações políticas, local Anfiteatro da Casa da Glória, Rua da Glória 298, Diamantina, Minas Gerais, data 27 de maio de 2017, sábado, informações, Rede Sustentabilidade, o que podemos fazer juntos por Diamantina. Muito obrigado, secretário. Faltou uma outra informação dessa presidência também, que esteve reunido também. Acho que pouca gente ficou sabendo que esteve aqui em Diamantina ministro de Estado, também estava reunido o presidente da Câmara, o prefeito municipal, Dom Darcy, e o reitor da universidade, Jussiano, para tratar de recursos para a Universidade Federal, porque realmente a universidade também está passando por dificuldade financeira, e foi repassado ao ministro que, se não tivesse recursos, na ordem de mais ou menos uns 10 milhões, que realmente a universidade pode fechar suas portas até setembro. Então, infelizmente, eu trago essa notícia a vocês. E, além disso, também foi cobrado dele, também do ministro, recursos para o Hospital e Santa Casa, principalmente o hospital, que está mais em dificuldade.
ele ficou sensibilizado quando, nessa reunião, ficou de ver lá em Brasília a respeito desses recursos. Ele não viu dificuldade de mandar recursos para o hospital e também para a universidade. Mas, logo após, a gente teve essas notícias aí que estouraram aí no Brasil na sexta-feira, mais uma sujeira no ventilador aí dos políticos, e aí a gente não sabe até que ponto que isso vai prejudicar essa vinda desse recurso para Diamantina. Então, é o que eu tenho para falar nessa noite aqui, infelizmente. Qual Não, é esse ministro? O nome dele? Antônio Embaçaí. Ele é de qual ministério? Políticas Públicas, do governo interno, do primeiro escalão. Não havendo mais nada a se tratar nesta reunião, agradecendo a presença dos excelentíssimos senhores vereadores, dos servidores da Casa e do público presente, declaro a mesma encerrada. Muito obrigado e boa noite a todos.